Num país como o Brasil, que sofre com a lentidão da justiça, uma história que a gente vai contar é bastante, digamos assim, ilustrativa. Aconteceu com um homem chamado Afanásio Guimarães. O Afanásio se envolveu numa confusão com o vizinho por causa de duas galinhas. Duas galinhas, gente. Um acordo poderia ter resolvido a briga, né? Mas o caso foi longe. Muito mais do que os dois poderiam imaginar. É o jogo político motivado por práticas criminosas perpetradas à sombra do poder. O maior processo da história do Supremo Tribunal Federal teve 53 sessões em que foram julgados 38 réus, numa ação penal de mais de 50 mil páginas. Agora, entre milhares de processos, o STF tem que analisar 2 casos de furto de galinhas. Para mim não tem lógica nenhuma isso. E, inclusive já aconteceu tantas coisas piores lá na minha cidade lá. Quem diz isso é um dos réus. Afanásio é acusado de ter se apropriado de 2 galinhas do vizinho, seu Raimundo, no ano passado. Foi em Rochedo de Minas, cidade a 309 quilômetros de Belo Horizonte. Afanásio afirma que não furtou os bichos. As galinhas dele ficavam soltas lá, ia lá no meu quintal, ficava ciscando tudo lá. Matei para comer mesmo. Seu Raimundo deu queixa e o juiz aceitou a denúncia. Permitir isso numa cidade do interior seria permitir o caos. Daqui a pouco todo mundo vai querer furtar galinha, porque olha, a justiça aqui não condena ninguém que furta galinha, que furta chocolate. O Afanásio ainda procurou seu Raimundo para tentar pagar um valor pelos animais. Só que isso foi 4 meses depois do ocorrido. E aí seu Raimundo não quis mais acordo. Está na justiça, né? Quer ver com ele, não, que isso já está feito, não quero receber nada, mas está lá. A defensora pública de Afanásio quer que o processo seja suspenso, com base no princípio da insignificância, uma interpretação de que o furto das galinhas não teve relevância para ser considerado crime. Não haveria necessidade de mover a máquina judicial, o aparato judicial criminal, para reprimir essa conduta dele. O pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça de Minas. Aí a Defensoria Estadual levou o caso para o Superior Tribunal de Justiça. O mérito ainda vai ser julgado. E outro defensor, da União, levou o caso para o STF. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, é o relator do processo. O STF ainda vai votar o mérito. Não tem sentido que um caso desses bata as portas da Corte Suprema do país, que tem a obrigação de velar pelos valores constitucionais. Segundo o ministro, seria possível Afanásio ser multado pela Justiça, pagando o valor das galinhas. Só no ano passado, o Supremo analisou quase 12 mil processos. Já o Superior Tribunal de Justiça recebeu 292 mil processos. Existem mais casos como o de Afanásio na mais alta corte do país. O furto numa casa de um ferro de passar, um carregador de celular, um fone de ouvido e uma chave de fenda, entre outros objetos. Valor da causa, R$ 84,89. E o furto num supermercado de 6 barras de chocolate. Valor, R$ 31,80. A questão não é judicial, isso é uma questão legislativa. Cabe ao legislador avaliar o que ele entende que deve criminalizar ou não. Outro caso que foi parar no STF aconteceu em Monte Alegre de Minas, no Triângulo Mineiro. Fernando Ferreira, conhecido na cidade como Fernando Gatuno, é acusado pelo furto de 4 galinhas, que eram de seu João. Roubar uma galinha, nossa, é a mesma coisa de roubar 1 milhão de um rico, né? Hoje, Fernando está detido porque cometeu outro crime. A ficha dele é extensa. Mesmo assim, o defensor dele acha que não era para o furto das galinhas ter ido tão longe, até Brasília. Nós necessitamos de reparos na legislação, de modificações, né? Para que não chegue às instâncias superiores que já são abarrotadas por questões de alta relevância. Enquanto isso não acontece, seu Raimundo, que perdeu as 2 galinhas, diz que, por ele, o processo contra Afanásio vai até o fim. Ele resolve na justiça lá.